brasileira, sabe, utilizando uma pequena parte da Polícia Federal que faz inquérito mentiroso na Lava Jato, uma pequena equipe do Ministério Público que faz uma acusação mentirosa e de um juiz que transforma a mentira para que a Rede Globo possa dá-la como verdade. Eu imaginava que quando eu fosse para a segunda instância serviria para corrigir os equívocos da injustiça. Eu fiquei pasmo quando vi na segunda instância os juízes estarem muito mais preocupados em salvar a cara da mentira contada na primeira instância do que estudar os autos do processo e me absolver. Eu, sinceramente, fiquei pasmo. Estou até agora sem acreditar no que aconteceu, porque, sinceramente, a única explicação que tem é que o objetivo todo era tentar, sabe, referendar a mentira contada na primeira instância, porque a acusação do Moro não tem pé nem cabeça. Ele inventou uma história para dar guarida ao PowerPoint feito pelo Ministério Público, que é uma mentira deslavada, uma criminalização sem provas. É uma coisa absurda dizer que o PT é uma organização criminosa, que o PT se preparou para roubar o Brasil. Ou seja, é uma coisa messiânica de alguém que é quase que um analfabeto político. Então, obviamente que eu não posso aceitar esse comportamento e vou brigar na justiça para que seja reparado, porque eles têm que saber que nesse país eles estão lidando com inocentes. E quando a gente é inocente, a gente não se curva. Quando a gente é inocente, a gente tem que ficar indignado. E eu sou um cidadão indignado. Indignado com a sentença do Moro, indignado com a sentença do TRF4. Aliás, você precisa ver o que tem falado e escrito o governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi juiz federal e presidente da CHUF durante 12 anos. Ele fala que julgamento igual esse jamais aconteceu no direito brasileiro. Porque, na verdade, foi uma peça preparada para salvar as mentiras e não para apurar a verdade. Então eu estou indignado, vou continuar brigando, vou continuar acreditando de que é possível nas instâncias superiores a gente fazer um reparo para o bem da verdade nesse país. Eu só digo uma coisa, Geraldo: se eles tiverem uma acusação contra mim e tiver uma prova, eles podem me desmoralizar perante a opinião pública. Agora, o que eu não posso aceitar é eles tentarem desmontar o governo mais aprovado nesse país, a figura pública mais respeitada nesse país, com mentira. Eu não posso aceitar, porque eu não sei se da onde eles nasceram tem honra, mas quem nasce em Pernambuco tem honra, e eu quero defender a minha honra, meu caro. Quero defender a minha honra. E quando eu disse que eu não respeitava a decisão, que eu não tinha respeito pela decisão, é porque se eu disser que eu respeito a decisão, a minha bisneta, quando tiver 10 anos de idade, vai me acusar de covarde. Então, não adianta dizer que o PT está afrontando a justiça, está tentando brigar com o Poder Judiciário, está tentando moralizar. Não, não é o PT que está afrontando a justiça. Quem está afrontando a justiça e quem está colocando desconfiança na justiça é o comportamento de determinadas pessoas. Essa explanação o senhor tem no livro. E tem uma pesquisa dizendo que a viuvez ela é muito mais assimilada pela mulher do que pelo homem. A pesquisa, inclusive, diz que, em geral, os homens, quando ficam viúvos, eles até casam com menos de um ano depois da viuvez. Eu pergunto, já está na hora de casar de novo? Veja, não tem data marcada, não tem. Essa coisa é uma coisa que acontece ou não acontece. Né? Eu esperei 24 anos para casar a primeira vez, ou seja, essas coisas, se tiver que acontecer, vai acontecer. E quando acontecer, sabe, meus filhos vão saber e o mundo vai saber, porque eu não posso fazer uma coisa em segredo. Mas, por enquanto, eu estou levando a minha vida tranquila com meus filhos, ou seja, vivendo. A Marisa que me dizia assim: ô Lula, você sabe que quem fica viúvo é quem morre, quem está vivo não fica viúvo nunca, sabe? Mas eu estou tranquilo, isso não faz parte da minha preocupação, sabe? Eu não levanto pensando em casar, sabe? Eu levanto pensando em levar minha vida, trabalhar, viajar ao Brasil, defender
a verdade que eu acredito que vai acontecer um dia desse, e se acontecer, aconteceu. Você vai ter convidado. Então vamos entrar aqui, como fazem os jornalistas, vamos dividir em cenários. O primeiro cenário, vem a próxima eleição, Lula se elege, e como será um terceiro governo de Lula que disse, ao terminar o segundo, que se eu tiver juízo, me afaste da política? Deixa eu te dizer uma coisa, Geraldo. Você está lembrado que eu tinha medo do segundo mandato. Eu sempre tive a preocupação de frustrar a sociedade, de poder não fazer melhor do que o primeiro. E com a ajuda do povo brasileiro e com a ajuda de Deus, eu consegui fazer um segundo mandato infinitamente melhor do que o primeiro, em que nós conseguimos fazer com que o povo brasileiro recuperasse o orgulho de ser brasileiro, recuperasse a autoestima. O Brasil passou a crescer, sabe mais, o Brasil passou a aumentar salário, o Brasil passou a distribuir renda, o Brasil passou a ter no comércio varejista um crescimento extraordinário, no setor de habitação um crescimento extraordinário, no setor da construção civil, na indústria naval. Ou seja, o povo nordestino pela primeira vez teve acesso e a possibilidade de que o Nordeste não ia mais ser tratado apenas por mortalidade infantil, por fome e por evasão escolar. O povo nordestino passou a perceber que o Nordeste fazia parte do Brasil e que o progresso estava chegando no Nordeste brasileiro. E eu agora até estou muito tranquilo, porque eu tenho consciência que eu posso, com a ajuda do povo brasileiro, outra vez, consertar esse país, fazer esse país voltar a crescer, gerar renda, gerar emprego, gerar salário, e não jogar a culpa da desgraça do Brasil em cima da legislação trabalhista ou em cima dos aposentados. Porque se fosse assim no tempo da escravidão, o Brasil seria maravilhoso, e não era. Então é preciso parar com essa bobagem, com essa cretinice de um determinado tipo de gente da elite brasileira que acha que o povo tem que voltar a trabalhar quase como escravo, a trabalhar por conta da refeição, a ter trabalho intermitente, receber apenas as horas que trabalha, não ter férias. Ou seja, não é possível que a gente tenha, sabe, gente pensando assim no Brasil. Quanto mais tranquilidade você der ao povo brasileiro, quanto mais chance de trabalhar, quanto mais chance de comer ele tiver, menos violência a gente vai ter, mais otimismo a gente vai ter, e o Brasil vai acabar com esse clima de ódio que está espalhado por toda a região do Brasil. Além da ficha limpa que foi assinada por Lula, tira de Lula o direito de ser candidato. Aí eu lhe pergunto, entra alguém do PT para ter o apoio de Lula, ou Lula se aproxima de alguém que já está na lista de futuros candidatos e vai em frente? Olha, a lei da ficha limpa não foi feita para inimigos, ela foi feita para o Brasil. E se eu tiver cometido um crime, eu não posso escapar da lei da ficha limpa e de qualquer outra lei. A única coisa que eu quero, Geraldo, é que eles provem o crime que eu cometi. Pelo amor de Deus, eu só quero isso. Eu só quero que eles parem de mentir a meu respeito e mostrem ao povo brasileiro qual foi o crime que eu cometi. Eu acabo de ser condenado por um apartamento que não é meu, que eu não comprei. O próprio juiz Moro reconhece na sentença que o apartamento não é meu, que não tem dinheiro da Petrobras, tá? Mas ele me condena e agora coloca em leilão. Quer dizer, essas coisas mais absurdas e absurdas que nenhum advogado de bom senso pode entender. Eu só quero que eles digam qual foi o crime que o Lula cometeu. Se eles disserem que eu cometi um crime, provar esse crime, porque se eu comprei um apartamento, eu tenho que ter uma escritura, eu tenho que ter um papel assinado, eu tenho que ter, sabe, alguma coisa, pelo amor de Deus, onde qualquer brasileiro sabe. Ele só é dono de alguma coisa quando ele compra e quando ele paga. Então, Geraldo, eu acho que eu vou ser candidato, Geraldo. Porque eu acho que a verdade vai prevalecer no final. Eu acho que a verdade vai prevalecer e eu vou ser candidato. Termina a prisão de Lula, Lula foge, ou Lula fica aqui para enfrentar o problema, o castigo do jeito que ele vier? Meu querido companheiro Geraldo, a palavra fugir não existe na minha vida.
eu sou cidadão brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, escapei da fome até 5 anos de idade, porque nordestino que nasce em Caeté, na miséria que eu nasci, a chance de sobreviver é muito difícil, eu sobrevivi, sabe? E eu vou encarar qualquer situação de cabeça erguida. E eu tenho certeza, mas assim, eu tenho certeza, tenho fé, sabe, de que a verdade vai vir à tona. Eu sinceramente acho que na hora que vier a verdade, essas pessoas que mentiram a meu respeito deveriam ser exoneradas a bem do serviço público. Você não pode, sabe, fazer um concurso, você não pode ganhar 30 mil reais por mês, você não pode receber auxílio moradia. Aliás, agora aprendi uma nova. O povo brasileiro que não tem aumento de salário, por favor, façam como o juiz Moro, requeira auxílio moradia. Ou façam como os procuradores, porque é isso que está na imprensa. Se é verdade que eles requereram, é isso que tem que fazer. Olha, como é que pode uma pessoa que ganha 30 mil requerer auxílio moradia porque não teve aumento de salário? Enquanto o povo está sendo despejado, enquanto as pessoas que ganham salário mínimo pararam de ter minha casa, minha vida. Então, Geraldo, é o seguinte, olha, eu sou um homem que eu aprendi ao longo da minha vida não guardar raiva. Você sabe que eu não guardo porque eu durmo todo dia tranquilo. O que vai acontecer comigo, sabe? Somente Deus sabe. Eu estou muito tranquilo, moro, sabe, no mesmo lugar há 20 anos, vou continuar dormindo na minha casa toda noite, vou recorrer de todos os processos, vou continuar acreditando no Poder Judiciário. Sabe? Agora é importante saber que no Poder Judiciário tem muita gente honesta, muita gente trabalhadora e tem gente, sabe, que utiliza o seu cargo como se fosse um dirigente partidário. Se alguém quer fazer política, é melhor, larga a profissão, entra num partido político e vai ser candidato a alguma coisa. O que eles não podem é tentar me destruir com mentiras. Eu às vezes, Geraldo, fico pensando qual foi o crime que eu cometi. Você sabe o crime que eu cometi em Pernambuco? Fazer esse povo pobre comer. Fazer esse povo pobre ter orgulho na vida. Fazer eles se sentir cidadãos e cidadãs pela primeira vez. Fazer com que gente da periferia de Pernambuco que jamais pensou em fazer o 2º grau está fazendo universidade. Fazer as pessoas terem emprego com carteira profissional assinada. Legalizar a vida das mulheres que são empregadas domésticas. Sabe? Esse é o crime que eu cometi. Fazer a transposição do Rio São Francisco, uma coisa prometida desde o tempo do imperador e ninguém fez. Pois é, para dizimar o PSDB, independentemente da ação da justiça, todas as lideranças acusadas do PSDB foram jogadas para baixo. Perderam os votos. O que acontece com Lula que o eleitor continua com ele, mesmo diante dessa tempestade de denúncia? Uma relação verdadeira com o povo brasileiro, Geraldo. Ô Geraldo, eu tenho uma coisa que eu dizia na porta de fábrica em 1978, 1980. A única coisa que eu tenho medo na vida é mentir para as pessoas que acreditam para mim. Esse compromisso eu fazia na porta de fábrica 5 horas da manhã, 11 horas da noite, meio-dia. E eu não posso trair esse povo extraordinário que um dia teve a coragem, a consciência política de votar no metalúrgico, quase que analfabeto, acreditando que esse metalúrgico poderia fazer por ele aquilo que os doutores nunca quiseram fazer. Porque os doutores não têm sentimento. Os doutores nunca moraram em casa que entrava 1,5 metros de água. Os doutores não sabem o que é passar fome sem ter café da manhã, almoço ou janta. Os doutores não sabem o que é não ter material escolar. Não sabem o que é para a escola com um pedaço de lápis porque não tinha um lápis. Então essa gente não pode governar o país porque essa gente não conhece o país e não conhece o povo brasileiro. É isso que faz com que o povo acredite em mim, Geraldo. É porque ele sabe que eu não sou, ele sabe, Geraldo, que eu não sou o presidente. Ele sabe que eu sou um deles. Eu lhe pergunto, tem como derrubar uma rejeição que às vezes passa dos 40%? Geraldo, me diga uma coisa, querido. A rejeição ela é colocada na pesquisa para tentar, eu não sei enganar quem, Geraldo. Veja, o Brasil sempre foi assim. Você tem uns de 30, 33, 35% que vota diretamente no PT, você tem 30% ou 30 e pouco que vota contra o PT, e você tem 30% que são pessoas que ficam na expectativa de serem convencidas, sabe?
Eu sempre comecei com rejeição alta e sempre terminei com aceitação muito alta. A campanha serve exatamente para isso, para a gente convencer as pessoas que estão em dúvida, sabendo que os adversários podem ter 30% dos votos, podem ter 40% dos votos, ou seja, eu não vejo problema nisso. O dado concreto, querido Geraldo, é que você que discute política há muito tempo, você sabe qual o político que resistiria ao massacre de 12 anos que eu estou sofrendo. Qual o político que resistiria a mais de 35 horas de Jornal Nacional fazendo matéria negativa, a mais de 60 capas de revista, a mais de 1000 páginas de jornais? Qual o político? Me diga, qual o político no Brasil que resistiria a isso, Geraldo? Qual? Outra pergunta. A sua continuação foi feita em torno de 70% pela justiça, não guiada pelo PT. Maioria em Porto Alegre, maioria no Supremo, procuradores gerais indicados pelo PT. O que foi que aconteceu? O PT não puder flertar com os inimigos? Deixa, Geraldo, te falar uma coisa. Quando você um dia for presidente, que você for indicar um juiz, você vai perceber que você não indica um cara para te defender. Você indica um cara que alguém, sabe, que uma quantidade de pessoas te indicam, que tem um currículo correto, que você indica. Agora, veja, quando você nasce e vem ao mundo, embora você venha do ventre da tua mãe, ela não pode dar garantia que tipo de gente que você vai ser quando você crescer. Sabe, eu jamais esperei de ser vítima de uma mentira, sabe, pelas instituições que eu acredito que são necessárias para fortalecer a democracia. Eu jamais imaginei que você pudesse juntar um grupo de messiânicos na Polícia Federal, no Ministério Público e no Poder Judiciário para contar inverdades. Jamais. Mas isso existe. E eu estou sendo vítima. Ao invés de desanimar, eu continuo acreditando, continuo trabalhando, continuo torcendo, sabe? E vou provar. A única coisa que eu vou fazer na vida é provar, sabe, que eu estou sendo vítima de uma injustiça e o crime que eu cometi nesse país foi fazer com que as pessoas do andar de baixo subissem mais um degrau na escada de conquista social. Esse foi o grande crime que tem muita gente que não aceita. Delas suas premiadas foram muitos. O senhor ficou com raiva, ficou inimigo de algum, por exemplo, de Palocci? O senhor ainda tem condição de se entender com Palocci? Eu não fico com raiva, eu fico com pena. Eu fico com pena porque, veja, um cidadão, eu conheço histórias me contadas por advogados, Geraldo, de pessoas que são presas. A primeira coisa que eles recebem é orientação para falar do Lula, sabe? Então, veja, qual é a grande mentira que eles contam? O Lula sabia, o Lula sabia, o Lula sabia, o Lula sabia. Olha, é como se fosse possível, Geraldo, eu, daqui de São Paulo agora, falando com você, saber o que você está fazendo. Eu sei que você está me entrevistando. Eu não sei quem está na tua sala fazendo o quê. Ou seja, um tempo desse atrás houve um processo contra a venda de sentenças contra o Poder Judiciário. Sabe qual foi a defesa que absolveu os juízes? É de que o juiz não poderia saber o que estava acontecendo na sala ao lado. E eles querem que eu saiba o que está acontecendo no Acre, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, em Sergipe, ou seja, é uma coisa que é humanamente impossível saber. E falam isso da forma mais absurda possível, mais absurda. Essa parte do Ministério Público que está me acusando da Lava Jato são um bando de messiânicos que inventaram uma mentira do PowerPoint e agora, em função dessa mentira, sabe, tentam fazer com que, através dos meios de comunicação, e quando eu falo do meio de comunicação, eu quero deixar claro, sobretudo sobre a Rede Globo de televisão, transformar as mentiras deles em verdade, sabe? E eu acho que eles estão preocupados porque eles imaginavam que quando fosse a primeira pesquisa o Lula estaria destruído, o Lula teria acabado, eles poderiam festejar, tomar champanhe, acabamos definitivamente, sabe? E o que eles perceberam é que não é o Lula que está vivo, é o povo que está vivo. Se o senhor for presidente novamente, o que vai fazer com a Rede Globo? Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou fazer com a Rede Globo, porque, para mim, veja, eu não sou censor. Eu acho que quem tem que censurar é o telespectador, é o ouvinte e o leitor.
A única coisa que eu vou propor neste país é um processo de democratização dos meios de comunicação. Ou seja, tentar criar condições dos meios de comunicação serem mais democráticos, inclusive chamar os donos para participar de um congresso, de uma conferência que eu quero fazer. Nós vamos discutir com a sociedade. E eu tenho dito, eu não quero uma imprensa como a cubana, como a chinesa, não. Eu quero uma imprensa como a inglesa. Eu quero uma imprensa como a americana, como a alemã, sabe? Em que o dono do meio de comunicação não é o dono da verdade, ele não pode mentir, ele não pode utilizar o rede de comunicação dele para fazer política, para destruir alguns e beneficiar outros. Não, o meio de comunicação, sobretudo a televisão e o rádio, é uma concessão do Estado e essas pessoas têm que, o mínimo, fazer uma cobertura do noticiário verdadeira e não mentirosa. É só isso que eu quero, meu filho. Voltando à política, presidente, como fica a sua relação com o PMDB, contra Temer, contra Jucá, que comanda o partido no cartório, e os seus aliados, Sarney, Renan, como é que o senhor vai tratar isso numa negociação futura? Mas deixa eu lhe falar, tem muita coisa na política, Geraldo, que ainda vai acontecer. Por exemplo, toda a briga que nós tivemos com o PSB não me faz crer que o PSB só tem adversário. Toda a briga que nós fizemos com o PMDB, tem muita gente no PMDB, sabe, que vai propor aliança com o PT, por exemplo, em Minas Gerais, por exemplo, sabe, no Piauí, por exemplo, tem vários lugares. Então, nós vamos deixar para conversar isso, sabe, a partir de abril, quando estiver chegando o processo das convenções partidárias. Sabe, o PT pode voltar a conversar com o PSB, aí em Pernambuco, o PT pode conversar com Armando Monteiro, sabe, o PT pode ter candidatura própria, sabe, nós temos pré-candidatos, temos a Marília, temos o Odaci, temos o José de Oliveira, ou seja, o problema é que eu não quero precipitar os fatos, eu também não posso aceitar a ideia de que o PMDB como um todo, sabe, não pode fazer aliança com o PT, porque desde 2002 a gente faz aliança com parte do PMDB. E nós vamos fazer aliança política para ganhar as eleições com quem tiver de acordo com um programa, porque nós vamos fazer um acordo programático com as forças políticas que quiserem participar conosco, sabe, sem nenhum trauma, sem nenhuma violência. Sabe? A coisa mais impossível do mundo era você imaginar Jaba Vasconcelos e Eduardo Campos estarem competindo na eleição juntos e competiram. Agora eu pergunto, esse PSB que se afastou do PT na outra eleição e agora está dando todos os sinais, o daqui de Pernambuco, que vai se reaproximar do PT, merece confiança ou esse pessoal está indo para perto do senhor por conta dos seus votos? O problema, Geraldo, é que cada aliança ela é feita sob as circunstâncias da política no momento. Ou seja, você sabe da relação que eu tinha com o PSB a nível nacional, você sabe da relação que eu tinha com o Eduardo Campos, sabe que era uma relação muito, mas muito forte, muito sincera. Todo mundo sabe que eu gostava muito do Eduardo Campos, todo mundo sabe que ele gostava muito de mim. Ou seja, com a morte dele, obviamente que houve fissuras, houve problemas e o PSB em alguns lugares rompeu com o PT, em outros não. Tudo isso faz parte do cenário político local. Agora está chegando uma nova eleição, os partidos precisam pensar o que é melhor para cada um e o que é melhor para o povo brasileiro, o que é melhor para o povo de Pernambuco. Ou seja, se é a gente continuar brigando com um possível aliado capaz de se construir um programa para o Estado, ou se a gente vai simplesmente, sabe, fazer sozinho a eleição, se a gente não vai fazer aliança com ninguém. Eu acho que nós temos que discutir com muita maturidade, com muita maturidade. Presidente, eu quero lhe agradecer novamente a sua participação e quero que esse canal permaneça sempre aberto para a gente conversar sempre, ok? Geraldo, eu quero primeiro te agradecer aos ouvintes da Rádio Jornal de Pernambuco, agradecer pelo teu programa Supermanhã e dizer para você, Geraldo, o seguinte: olha, tenha certeza absoluta, Geraldo, que eu não quero ser mais do que ninguém, eu não estou acima de nada. O que eu não quero ser é menos do que alguém. A única coisa que eu quero é o seguinte: eu quero que provem que eu cometi um crime nesse país.
Eu não posso dizer, Geraldo, que você é ladrão se eu não tiver uma prova. Eu não posso dizer que você cometeu um crime se eu não provar que você cometeu um crime. Então, é a única coisa que eu quero. O que eu não quero é que eles tentem me tirar da política com mentira. Só tem um jeito de me derrotar. Disputem comigo. Se disputarem e me derrotarem, eu perdi 3 eleições e não reclamei. Agora, por favor, disputem comigo. Não tentem ganhar do Lula no tapetão, porque eu vou brigar até as últimas consequências, querido. Quero te agradecer, um abraço ao povo de Pernambuco, sabe? E se Deus quiser, logo, logo estarei de volta a Pernambuco. Felicidade, um grande abraço e muita saúde. Um abraço. Nós então conversamos com o ex-presidente Lula.